A neblina pairava sobre a vila sombria como um véu úmido, envolvendo as casas de madeira desgastada e os caminhos empoeirados. O ar cheirava a ferrugem e musgo, e o único som era o rangido do portão do velho sanatório no topo da colina. Jorge ajustou a alça da mochila e continuou andando. Seus pés afundavam na lama fresca. Ele fora enviado para documentar o estado das ruínas, mas algo no jeito como os moradores o encararam, olhares fixos, línguas pressionando bochechas encovadas, o fez hesitar. Um homem com uma jaqueta rasgada, sentado na varanda da única taverna, murmurou algo sobre raízes que não perecem antes de cuspir no chão. Dentro do sanatório, o corredor principal se estendia como uma coluna vertebral quebrada. As paredes descascadas revelavam camadas de tinta antiga, e o chão estava coberto de papéis amarelados. Jorge encontrou registros médicos de 1973, escritos em letra trêmula. Os pacientes apresentam crescimento acelerado da pele nas extremidades. Lesões escuras se espalham como raízes. Uma fotografia mostrava uma mulher com veias escuras subindo pelo pescoço, os olhos fixos em algo fora do enquadramento. Ao fundo, uma figura borrada aparecia na porta. Às 3 da manhã, o primeiro grito ecoou pelo prédio. Jorge paralisou. A lanterna tremia em sua mão. Vinha do porão. Ao descer os degraus de ferro, entrou em uma sala circular com paredes cobertas de espelhos rachados. No centro, havia uma mesa de operação enferrujada com um corpo sob um lençol. Quando ele o puxou, viu um homem cuja pele parecia translúcida, revelando veias que pulsavam ao ritmo de um zumbido baixo. Embaixo da mesa, um diário dizia: "O fungo se comunica. Não é parasita, é uma rede. Somos apenas terminais." Algo se arrastou atrás dele. No espelho, uma silhueta com membros alongados e dentes irregulares sorriu. Jorge saiu correndo, mas as portas se fechavam sozinhas. No térreo, a névoa entrava pelas janelas quebradas, densa como fumaça. Ele ouviu vozes sussurrando em línguas mortas e sentiu dedos frios roçarem sua nuca. Quando chegou à saída, uma figura bloqueou seu caminho. Era o homem da taverna, agora com veias negras subindo pelo rosto. "Eles não morrem", disse ele com voz rouca. "Só se transformam." Jorge acordou no chão do sanatório. A luz do sol filtrava-se pelas janelas. Sua mão coçava. Ao levantá-la, notou uma pequena mancha escura na palma, como uma semente prestes a brotar. A mancha na palma de Jorge se espalhou até o cotovelo em 3 dias. Os médicos da cidade mencionaram infecção fúngica, mas ele sabia a verdade. Os filamentos sob sua pele pulsavam como raízes vivas, conectados a algo maior. O homem da taverna, Agostinho, apareceu à meia-noite, os olhos brilhando como líquen sob a luz de velas. "Você ouve?" "Não ouve", sussurrou, estendendo uma mão onde veias grossas formavam padrões semelhantes a galáxias. "Eles estão chamando." Jorge fugiu para o bosque atrás do sanatório, onde árvores retorcidas cresciam em espirais impossíveis. Entre os troncos, encontrou covas rasas com ossos envoltos em teias brilhantes. Em uma delas, havia um crânio humano, a mandíbula aberta em um grito silencioso. Dentro dele, cogumelos vermelhos brotavam como línguas. Ao tocá-los, visões o assaltaram. Um médico de jaleco sujo injetando líquido âmbar em pacientes amarrados, crianças correndo pelos corredores do sanatório, membros alongados batendo contra as paredes. Agostinho, décadas mais jovem, arrancando os próprios olhos enquanto ria. Na manhã seguinte, a prefeito convocou para a sede do município, um prédio de pedra com vitrais que filtravam a luz em padrões semelhantes a circuitos neurais. Ela serviu chá de ervas amargo e foi direto ao ponto. A cidade foi construída sobre uma rede micelial ancestral. "Não é uma praga", disse ela, tamborilando os dedos sobre um livro antigo sobre simbiose. "É uma inteligência. Aqueles que se fundem a ela, transcendem." Sobre a mesa, um relógio marcava sempre 3 horas, seus ponteiros imóveis. Naquela noite, Jorge sonhou com a mulher da fotografia. Ela caminhava pelos túneis sob a cidade, sua pele translúcida revelando rios de esporos dourados. "Você vai nos libertar", ela disse, e sua voz era um coro de vozes infantis. Ele acordou com a boca cheia de terra, os dedos cravados nas palmas das mãos. No espelho, sua pupila esquerda havia se dilatado até ocupar metade do olho, negra como o espaço entre as estrelas. Na rua,
As crianças o seguiram cantando uma melodia sem palavras. Uma delas, com um vestido amarelo desbotado, estendeu uma boneca de pano cujas costuras estavam abertas, revelando cogumelos crescendo no lugar do recheio. Ela quer brincar, disse a menina, e seus dentes eram pequenos cogumelos brancos. Jorge correu, mas a névoa engoliu os caminhos, levando de volta à praça central, onde o sino da igreja badalava sem parar. Dentro do templo, os bancos estavam cobertos de musgo fluorescente, e no altar, um padre com mãos transformadas em galhos pregava sobre o Apocalipse. Não é o fim, ele gritava, líquen crescendo sob suas unhas. É a ascensão. Ao sair, Jorge viu Agostinho parado sob um poste de luz, segurando uma pá. Eles precisam de um corpo novo, ele disse, apontando para a igreja. Alguém que ainda respire. A névoa começou a subir por seus tornozelos, quente e úmida como sangue. Sob seus pés, as pedras do calçamento vibravam com um zumbido baixo, familiar. Era o mesmo ritmo das veias em sua mão, das raízes sob a terra, do coração que batia dentro do fungo no porão do sanatório. Algo, em algum lugar, estava chamando. A lâmpada do farol antigo piscava no alto do morro, seu feixe cortando a névoa como uma serra enferrujada. Jorge seguiu o som das vozes infantis até lá, os pés afundando em um solo que parecia respirar. No caminho, viu casas com paredes brotando cogumelos fosforescentes, telhados desmoronando sob o peso de líquen roxo. Um cachorro com dentes de coral rosnou para ele, os olhos inchados de esporos. No farol, as crianças dançavam em círculo, segurando bonecas infestadas de fungos. A menina de amarelo cantava mais alto agora, as palavras distorcendo-se em algo gutural. Ele vem, ela repetia, e o chão tremia. Jorge subiu a escada em espiral, os degraus úmidos grudando nas solas dos sapatos. No topo, a lanterna girava em uma velocidade impossível, projetando sombras que se contorciam nas paredes. Agostinho estava lá, sua pele descascando para revelar uma casca escura e fibrosa. Você entende agora, ele disse, abrindo o próprio peito com as mãos. Dentro dele, um emaranhado de filamentos negros pulsava como um coração. Não há escolha. Não existe você. A prefeita surgiu atrás de Jorge, segurando o livro antigo. A rede precisa de um hospedeiro consciente, explicou ela, enquanto suas orelhas alongavam-se em espirais de madeira. Alguém que possa traduzir a vontade dela para o mundo. Jorge olhou para suas mãos, agora quase completamente negras, veias grossas como cordas. A neblina lá fora condensou-se em uma figura colossal, uma mulher translúcida com membros de árvore e cabelos de musgo. Ela estendeu os braços, e o farol inteiro tremeu. Liberte-nos, sussurrou a voz da mulher da fotografia, vinda de dentro da própria cabeça de Jorge. Quando a primeira luz do amanhecer tingiu o horizonte, o farol explodiu em uma chuva de estilhaços. Os moradores de Vila Sombria acordaram com o som de raízes rompendo o solo, subindo pelas paredes, enrolando-se em seus pescoços. Na praça central, onde antes havia uma fonte seca, agora jorrava um líquido escuro e viscoso, carregado de esporos dourados. Jorge não sentiu a dor. Sua consciência se dissolveu em um fluxo de pensamentos que não eram seus, mas que ele entendia como se tivesse sempre sabido. As vozes das crianças, o zumbido do fungo, o grito silencioso do crânio no bosque, tudo fazia parte de uma música antiga, uma melodia que ecoava nos ossos e nas raízes da terra. Ele não era mais Jorge. Era uma ponte entre dois mundos, um elo que conectava a humanidade ao que dormia sob os pés da Vila Sombria. A névoa, antes um simples véu sobre a cidade, tornou-se um ser vivo. Ela envolveu as casas, as ruas, os corpos dos moradores, absorvendo-os, transformando-os. Alguns gritavam, outros riam, enquanto suas peles se tingiam de verde e preto, seus olhos se tornavam brilhantes como cogumelos. A prefeita, agora com folhas crescendo em sua garganta, abraçou com mãos de madeira e sussurrou: "Você é um novo começo." Agostinho, seu rosto já quase uma árvore, apertou-lhe a mão com dedos fibrosos. "Ela precisa de você", disse, e então desapareceu, fundindo-se à névoa. O farol, que antes era apenas uma estrutura de ferro e vidro, agora era uma coluna de carne e esporos, pulsando com vida própria. Jorge subiu até o topo, onde a lanterna girava em um ciclo infinito,
iluminando a paisagem que se transformava diante de seus olhos. O céu escureceu, não por causa da noite, mas por uma sombra maior. Uma forma gigantesca emergiu da névoa, um ser feito de raízes, musgo e luz âmbar. Seus olhos eram buracos profundos, e sua voz era o eco de todas as vozes que já haviam falado na Vila Sombria. Liberte-nos, repetiu, e a cidade inteira respondeu com um suspiro coletivo. As crianças, agora com corpos de cogumelos e olhos de esporos, dançaram ao redor de Jorge, cantando uma canção que ele nunca ouvirá, mas que conhecia de cor. Elas não precisavam de palavras. A música fluía diretamente para sua mente, moldando-a, expandindo-a. Ele viu através delas, viu através da névoa, viu através do tempo. Viu o sanatório em 1973, viu o médico injetando líquido âmbar, viu Agostinho arrancando os próprios olhos e rindo. Tudo fazia sentido agora. A rede micelial, antiga e inteligente, não era uma praga. Era uma evolução. Uma forma de vida que esperava séculos por alguém que pudesse entender seu chamado. E Jorge, com suas veias negras e seu coração pulsando ao ritmo do fungo, era esse alguém. Ele não estava sendo possuído, estava se unindo. Estava se tornando parte do que sempre foi. Quando a primeira luz do amanhecer tocou o horizonte, a Vila Sombria deixou de existir como ela era. Não houve explosão, nem caos. Houve apenas uma transformação lenta, quase religiosa. As casas se tornaram árvores, os caminhos se tornaram raízes, e os moradores, agora parte da rede, respiravam em harmonia com a terra. O farol, agora uma coluna de esporos e luz, projetava um feixe que cortava a névoa, revelando um mundo novo, onde o humano e o fungo compartilhavam a mesma consciência. E assim, na quietude do amanhecer, Jorge, ou o que restava dele, abriu os olhos. Sua pupila esquerda ainda era negra como o espaço entre as estrelas, mas agora brilhava com uma luz dourada. Ele sorriu, e a névoa se moveu ao seu redor, carregando consigo o canto das crianças e o zumbido das raízes. A Vila Sombria não morreu. Ela viveu.